Olá, Sangha, desculpe por estarmos começando tarde. Hoje, conforme continuamos com esses diálogos de Katmandu, temos dois amigos que são palestrantes, Dr. Maurício, Dr. Lorenzo Cohen, e vou começar apresentando eles. E claro, temos Tenzin Wangyal Rinpoche, que todos vocês conhecem, né? Ele não precisa de muitas apresentações, mas eu ainda vou, mesmo assim, vou fazer um pouquinho. Rinpoche é o criador da Cyber Sangha. Ele é um geshe do monastério Menri na Índia, da tradição Bon, e tem sido um dos discípulos mais próximos de Lopon. E é por isso que estamos aqui hoje. E essa ideia de celebrar o aniversário de 100 anos de Lopon, por que não focalizar na longevidade? Muitos de vocês têm nos seguido nos últimos dias com diferentes tópicos, desde o sono, a consciência plena, compaixão, comunidade. Hoje, temos mais sobre a longevidade dessas diferentes perspectivas e vou começar apresentando o Dr. Maurício Von. Ele é um cardiologista, diretor da Hospital Metropolitano de Cardiologia em São José, Costa Rica. Foi treinado, na verdade, em Houston, no Instituto Texas Heart, de 2006 até 2013. Então, temos a honra de ter ele aqui, não apenas morando com a gente aqui perto por um tempo, mas lendo mais sobre assuntos budistas e tibetanos. Estamos muito interessados nessa área, nessa interação. Ele também é certificado em medicina interna, ecocardiograma clínica, ecocardiografia, cardiologia, assim como ele faz procedimentos minimamente invasivos em válvulas cardíacas, patologias cardíacas. Ele segue o Instituto de Cardiologia e ele se preocupa muito com longevidade e prevenção de problemas cardíacos. Ele tem sua esposa e 3 filhos. Ele não costuma falar isso na sua bio, mas ele adora surfar. E ele tem tudo de estudos sobre prevenção e longevidade, mas também sobre recuperar-se depois, se você precisa de uma ajuda também. Lorenzo Cohen é um professor de prevenção do câncer clínico, diretor do programa de medicina na Universidade de Texas, no Centro MD Anderson, em Houston, e eu tenho o prazer e a honra de trabalhar com ele por 20 anos. Ele é o cofundador e o último presidente da Sociedade de Oncologia Integrativa e participando de todas essas sociedades de saúde. Ele conduz pesquisas clínicas em práticas de medicina integrativa, como meditação, yoga, tai chi, acupuntura, e reduz os aspectos negativos dos tratamentos de câncer, incluindo qualidade de vida e como a maioria dos cânceres dá para prevenir, eu vou dizer isso de novo, a maioria dos cânceres dá para prevenir. Dr. Cohen também conduz pesquisas para demonstrar que fatores do estilo de vida podem influenciar os resultados do câncer de quem tem. Então, ele tem mais de 200 artigos científicos em revistas científicas médicas, 2 livros sobre cuidado de câncer e mais um sobre yoga na saúde. Uau! Ele também é o coautor do livro baseado em evidências, Transforme Sua Vida e Saúde com um Mix de 6. Então, seja bem-vindo. E também vejo que Joana conseguiu entrar. Joana, bem-vinda. Oi. Eu, na verdade, convidei a Joana aqui em Katmandu, mas eu imagino que agora você está na Suíça. E Joana é a fundadora e CEO do Centro de Longevidade da Europa, na Suíça, na Polônia. Ela foca no diagnóstico e intervenções que dão suporte à saúde, bem-estar e longevidade da saúde. Como fundadora, co-presidente do Instituto Internacional de Longevidade, ela participou de clínicas e mesas redondas discutindo esse assunto, trazendo
experts globais na indústria desse assunto, discutindo o futuro da longevidade clínica, e sim como boas práticas para as indústrias. Joana é membro do conselho, presidente de um painel de julgamento e ganhou um prêmio pelos seus estudos em longevidade. Programas de longevidade com seu time de especialistas. Ela tem também abordagem de neuroplasticidade, abordagem positiva da psicologia, estudos do sono, de qualidade de vida, né, como disciplina emocional, mental e física é importante. Muito obrigado, bem-vinda, bem-vindo todos, Rinpoche. Obrigado a você, Milos, e todo o time por trás, de forma que tornaram isso possível. Então vamos fazer uma respiração profunda. E vamos começar. Ok. Então, longevidade é o tópico de hoje. E temos diferentes abordagens que podemos ter da longevidade. Podemos ouvir de Joana, podemos ouvir aqui de Maurício sobre a saúde cardiovascular, pesquisas em câncer, de Lorenzo. Então, como muitos da audiência já sabem, Rinpoche tem estado muito interessado nesse tópico e realmente ele está engajado com todas essas três pessoas antes, em várias falas e conversas, mas também ele usa alguns aparelhinhos, né, a fim de medir essas coisas que eles estudam. Então eu gostaria de começar, talvez aqui do coração. Vamos começar então com o Maurício. Maurício, como um cardiologista, e pensamos que alguém hoje perguntou essa pergunta, sabe, quando a gente está morto, o coração é o cérebro, né? Então, o coração, ao menos em muitas tradições, ele é tipo o centro de tudo. Você poderia nos dizer isso em termos de longevidade? Nas suas ideias de longevidade, você começa com a prevenção, você começa com a cura. Onde que você coloca isso nesse espectro? Obrigado, Ale. Acho que particularmente no meu assunto, quando a gente fala sobre longevidade, eu realmente tendo a pensar num conceito de ausência de doença. Não é sempre chegar num certo ponto, porque se a gente for falar sobre a carga cardiovascular, se a gente pensar sobre ficar mais velho, ao menos estatisticamente, é a causa número 1 de morte em homens e praticamente em todos os países do mundo. Então, nós vamos pensar sobre ser um centenário, né? Ou ao menos ter uma boa qualidade de vida. Nós temos que realmente pensar sobre a ausência de doença e nunca chegar naquele ponto que você precisa de hospitalização, prevenção e tanto assim. Então, a coisa boa sobre minha área é que, como é tão comum, a gente desenvolveu várias ferramentas que, se você realmente ficar doente, eu acho que, diferente das outras especialidades como neurologia, demência, essas coisas, a gente realmente tem ferramentas para tratar a maioria dos nossos problemas cardíacos e, na realidade, ter uma boa qualidade de vida depois. Então, realmente temos o que é chamado de essa porção da doença cardiovascular tem várias intervenções hoje farmacológicas e procedimentos. Então, o meu foco principal é desde a infância, imagina que desde a infância, pensando dali 50 anos e mesmo além, nunca chegar ao ponto de que você realmente fique doente. Então, a prevenção é provavelmente o principal tópico aqui. Lorenzo, eu estava pensando, claro, na área da sua pesquisa e como você diz na sua bio, o câncer também é uma doença que pode ser prevenida. A maioria dos cânceres tem a relação com o estilo de vida e talvez então eu comece contando aqui. Você pode falar para a gente sobre seu livro, o Mix de 6, e o que são esses 6 ingredientes para manter uma longevidade saudável?
Você está mutado, Lorenzo. Eu trabalho no Instituto de Câncer. Em tudo que eu tendo a fazer é focalizar no câncer, mas, na verdade, isso não tem nada a ver especificamente com o câncer. E eu ampliei isso. Então, vou falar aqui agora sobre o mix de 6. São 6 fatores que vão ajudar a prevenir todas essas doenças que nós, como uma sociedade, morremos delas. E chamamos às vezes de mortes prematuras, né? Por exemplo, a cardiovascular, a diabetes, formas diferentes de demência, condições metabólicas, e tudo isso é possível de prevenir. Se você olhar para idades mais jovens, as estatísticas mais recentes da ACS, né, de 85 cânceres que agora... Os cânceres ultrapassaram as doenças cardiovasculares nos Estados Unidos, né? Isso chega de 50% das mortes prematuras no nosso mundo. Apenas essas duas doenças. Agora, o câncer e a doença cardiovascular têm muitas complexidades, né? Não é tão simples tudo isso pode ser prevenível, mas tirar o sofrimento, a debilitação. Então, isso não é tão complicado. Você falou sobre o mix de 6, né, na introdução de todo mundo. Então, isso tem uma conexão bem próxima com você ter um propósito, né, um conceito maior de ser parte de algo maior do que você mesmo. Então, esse é o pilar número 1. Manejar o estresse na sua vida, não é que você consegue evitar o estresse, mas como você responde ao estresse e aos desafios, dormir, exercícios, nutrição, e aí as exposições ambientais, que você sabe, todo mundo sabe que essas áreas, esses tópicos, nós tentamos fazer uma abordagem um pouco diferente no nosso livro, que infelizmente apenas alguns estudos no mundo fizeram isso, olhar de tudo isso junto. A gente tende a manipular 1 ou 2 coisas nas pesquisas para dizer que foi as fibras na dieta que mudaram a microbiota e aumentou a resposta para a imunoterapia. Ou foi o exercício que diminuiu a probabilidade de um segundo infarto depois do seu primeiro. Mas se a gente olha para isso como um todo, e todos esses 6 fatores têm uma tremenda sinergia, seja por uma perspectiva negativa, por exemplo, se você não dorme bem, você não responde ao estresse bem. Os seus relacionamentos começam a deteriorar e etc. Ou, claro, você cria também uma sinergia positiva que você tem suporte do seu ambiente e faz isso tornar-se mais fácil. Meditar, e quando você medita mais, você dorme melhor, você faz exercícios e tudo isso influencia o outro. E, infelizmente, a gente olha eles isoladamente nas pesquisas. O estresse, por exemplo, vai impactar como a gente metaboliza a comida. A gente pensar no estresse apenas como o nosso humor, o nosso sono, mas, na verdade, ele vai mudar a forma como você metaboliza a comida. Existem evidências sugerindo que as pessoas que vivem cronicamente estressadas têm uma propensão maior a aumentar o peso. Então, quando a gente pensa em perda de peso, mais exercício e comer menos, certo? Parece simples. Você vai diminuir o seu risco de Alzheimer, de doença cardíaca, de diabetes, mas se você também não falar sobre o sono e esse suporte de ambiente, de relacionamentos e exposições ambientais, aí você não vai dar àquela pessoa a melhor chance que ela tem de ter sucesso na mudança dos comportamentos. Obrigado. Joana, estou realmente muito curioso sobre essa conferência que vocês participaram sobre longevidade. Eu sei que na Europa, às vezes, eles têm uma perspectiva um pouco diferente do que nós vemos nos Estados Unidos e na América em geral, né? Fale um pouco mais para nós sobre isso. Quais são os principais tópicos aqui? É semelhante ao que Lourenço e Maurício já disseram? Ou é diferente? O que está indo aí no outro lado do mundo? Na verdade, estou muito feliz sobre essa pergunta, porque
Por um lado, talvez nas Américas, existe uma abordagem um pouco diferente, por causa de certos regulamentos e o que é possível, o que está disponível. Mas, na verdade, ao seguir essa conferência, temos pessoas que vêm de todo o mundo, inclusive clínicos de Singapura, pessoas que vêm da Oriente Médio e também da Europa. Então, eu acho e eu gosto de que tanto Lourenço quanto Maurício falaram sobre a saúde física, mas também sobre a saúde emocional, porque ainda muitas conferências que focam na longevidade fazem muita discussão sobre a ciência, você sabe, quanto progresso a gente fez em termos de entender como que envelhecemos, por que envelhecemos e como podemos reverter isso, mas na realidade, nos últimos 2 anos, especialmente quando você encontra com outras pessoas que trabalham com longevidade, e não são apenas médicos, tem também psicólogos, expertos em sono, nutricionistas. A gente tenta cobrir diferentes aspectos da saúde, como o Lorenzo disse. Começando da saúde física, claro, né, prevenção, a medicina preventiva, entender como que a sua predisposição genética. A gente sabe, por exemplo, acho que isso poderia ser muito interessante para a nossa audiência, que apenas 7% da sua predisposição genética, na verdade, influencia a sua longevidade. 7% significa que 93%, na verdade, tem a ver com a nossa epigenética, ou seja, todo o resto que a gente faz, isso não é só o que a gente come, o que a gente não come, se a gente dorme, exercita, mas no ponto de Lorenzo, as conexões sociais, a meditação e também ter um propósito maior, saber, na verdade, sabe, ter essa resiliência e equilíbrio. Então, pela primeira vez, também importante esse ano, um dos palestrantes também incluiu meditação. E também, um repórter estava falando sobre meditação e sono. Isso foi muito bem recebido pela plateia, porque também pudemos apresentar algumas pesquisas que você fez com o Alessandro, e era algo que, na verdade, está agora. Os cientistas estão e os médicos estão muito atraídos por isso daí. A gente pode mostrar que meditação não é só fechar os olhos e pensar o que quer que você esteja pensando. Na verdade, é algo que tem uma base científica muito forte, que regula a sua expressão hormonal, influencia a sua resiliência física também. E hoje, com todos os diagnósticos disponíveis para a saúde preventiva, mas também longevidade, diferentes aspectos de idades biológicas, também podemos testar e ver a diferença. O Rinpoche, ele foi bem testado na nossa clínica e ele é uma das pessoas mais saudáveis que a gente segue. Então, acho que também todo ano isso está melhorando e isso é muito importante também para as pessoas que sabem que a longevidade tem a ver com manter a sua saúde, mas também não exagerar. Então, eu gosto do aspecto que Brian Johnson, no momento, está popularizando esse tópico, mas algumas pessoas, se olharem apenas o filme dele, vão achar que isso tudo é muito caro e difícil fazer isso. Mas para realmente focar na longevidade, você pode começar com mudanças muito simples, como cada um de nós aqui mencionando o sono. Isso é uma baseline, é a base de tudo. Isso é óbvio. Então, se você quiser talvez não comer açúcar demais e não exagerar em não comer demais em geral, isso são as básicas, onde tudo começa para a longevidade. Mas também estamos discutindo sobre entre os médicos nessas conferências, né, a Clínica Mayo e outras clínicas que são muito conhecidas ao redor do mundo por seu trabalho e estudos no campo da longevidade, alguns deles estão se especializando muito em predisposição genética e diferentes intervenções, e muitos outros estão especializando no estilo da vida, como o Dr. Dean. Mas o que a gente precisa hoje é realmente padrões comuns e protocolos, e é por isso que as clínicas e os
congressos são importantes, trabalhar no sentido de ter regulamentos e protocolos que possamos recomendar para todas as sociedades médicas de forma que possam ser implementadas e que outros médicos possam também ser treinados no que está realmente disponível. Podemos hoje fazer isso porque eu fiquei muito surpresa quando eu comecei a estudar esse assunto em termos de medicina, que a maioria das escolas médicas não está ensinando nada para os médicos sobre sono, nada sobre nutrição. Isso são umas das bases, as recomendações básicas que nós temos hoje, os dados mais simples e que estão disponíveis em todo mundo que podemos usar hoje. Obrigada, Joana. Você disse que os estudos que você mencionou, a maioria deles eu realmente fiz com o Lorenzo, então eu dou crédito para ele, que foi onde eu fiz minha prática e meus estudos. Então também, Rinpoche, é interessante como importante você está dando propósito. Quanto propósito tem nisso? A minha sensação é que você cresceu com isso. Essa parte era a base do seu treinamento. Isso é uma parte da pergunta. E a outra parte é como você vê que os seus colegas, mesmo aqueles, o propósito está lá do estilo de vida que a gente vê nos monastérios, e eu estou, de certa forma, dando uma prévia da conversa de amanhã, como vai ser isso recebido lá? Em termos de dieta e etc., pode não haver, assim, uma concordância, né, com o que nós estamos discutindo aqui. Então, minha pergunta para você, Rinpoche, é: você que cresceu com esse propósito e pode falar disso, e como você ainda continua com isso, e você encontrou que isso é tão importante, ter os outros componentes? Então, antes de mais nada, obrigado por estar aqui todos vocês, Joana, Lorenzo, Maurício. Maravilhoso ter vocês juntos aqui. Obrigado, Alejandro, por estar guiando isso, né, e sendo host. Em vez de estar tendo um ótimo jantar com a sua esposa, você está aqui e eu realmente aprecio isso muito. Sou muito grato. Então, assim, eu ontem, eu não fiz a conferência, então, eu estava conversando com o meu filho, que tem 19 anos. Ah, não, é uma outra pessoa que não é relacionado de sangue, mas é como se fosse um irmão dele, né? Então, são tantos anos que eles não se encontravam. Então, o meu filho tem 19 anos e um monge que é meu meio-irmão, assim, de certa forma, faz 19 anos que eu não via. Então, a gente estava falando sobre dieta, diabetes e açúcar no carro, e isso amanhã nós vamos falar muito sobre esse tema, como é a dieta nos monastérios, os monges, muitos estão doentes com diabetes. Então eu estava falando com ele e ele disse, ele estava tendo alguns problemas na pele e fez um teste, uns exames. Aí foi diagnosticado como pré-diabético, com 19 anos, um monge no monastério. Então eu disse, mas o que é isso? O que está acontecendo? Ele disse, a única coisa que eu poderia pensar não é que as pessoas mais idosas no Tibete comem muito carboidratos, né? Aquelas farinhas. Então, nos últimos 15, 20 anos, toda noite, 2 vezes por dia, eles colocam um grande volume no seu estômago vazio, acho que acaba direcionando para diabetes. Mas alguém de 19 anos já tendo pré-diabetes, eu fiquei chocado. E disse, meu Deus, ele estava bebendo muita Coca-Cola e tomando sorvete. Porque a mãe dele permitia que ele fizesse isso e ele gostava disso, mas ele era esperto e pensou, ele fez o exame e viu, uau, pré-diabetes, estou diagnosticado com isso. Então ele trabalhou bem intenso nisso e em 2 meses as medidas dele, né? Em 2 meses ele elevou 0,8, quer dizer, ele foi tão rápido para o normal de novo, porque ele era jovem, podia fazer exercícios e dieta também. O problema claramente aqui é, Lorenzo, você está colocando nossos 6 pontos, né? Que a gente fala dos nossos 4 pontos da medicina do estilo de vida. Tudo isso tem que vir junto. Não adianta separar essas coisas, não dá para separar. E, claro, eu acho que amanhã nós vamos falar sobre, fazer essa conversa com alguns monges que já têm diabetes e que tiveram a capacidade de superar isso
falando sobre como era o nosso ministro da Saúde tibetano que está no exílio. Nós também aprendemos muitos assuntos nos monastérios sobre a dieta. Então, na mídia social, eu tenho falado sobre os efeitos do Tempa, que é um alimento que eles têm lá, que não é bom se você come aquilo o tempo todo e qualquer momento. Então, quando eu estou andando no Nepal, você é aquele cara que está falando para não comer samba, e dão risada dele, né? Então é um pouco assim, isso é um desafio, né? Porque todo mundo. Então, eu encontrei dois monges que estavam aqui comigo todos esses dias e nós fomos fazer academia e eu mostrei para eles os meus testes sanguíneos, dei para eles. Hoje, falando assim, eu não sou um médico, mas hoje ele está me mandando todas as medidas deles, os exames de sangue deles, sabe? Qual que é o nível de açúcar do sangue deles. Então, eu nem sou um médico e estão mandando isso para mim. Então, é muito importante integrar todas essas coisas juntas. Então, eu quero que Maurício, Lorenzo e todos vocês, parece que a forma no Ocidente, mesmo o nível de açúcar, jejum, nível de glicose, 126, se você tem o nível de 100, aí você já é diagnosticado como tendo diabetes, se você for acima de 100, mas até lá, se você tem cento e tanto, você vai no médico, o médico às vezes fala, não, isso não é um problema, mas se você tenta prevenir algo, você não precisa esperar tudo isso, você tem que começar mais cedo para prevenir. Então, talvez leva 10 ou 15 anos ou 20 anos para melhorar isso. E até você conseguir melhorar isso, no Ocidente eles falam, tá tudo bem, você tá bem. O dia que você não estiver bem no nível, agora você tem diabetes. Não sei o que aconteceu essa noite que tudo mudou, mas levou, na verdade, 5, 10 anos, 15 anos. Então, quais são as soluções para encontrar uma forma de prevenir essas coisas? Para mim mesmo, eu não tenho diabetes nem pré-diabetes, mas claramente, eu realmente quero continuar. O meu objetivo esse ano é tentar pegar a minha idade cardiovascular 5 anos a menos. E talvez o meu nível de açúcar continuar no limite inferior de variação. Esse é meu objetivo para 2025. Então, ter um objetivo específico, ir fazendo exames. Precisamos fazer algo assim, vocês não acham? Vou passar primeiro para Maurício, já que é muito da área dele. Não, na verdade, eu concordo absolutamente com o Rinpoche. Acho que essas definições arbitrárias, elas podem ajudar em propósitos de estudos e para padronização entre colegas, mas certamente num paciente, no nível deles de base, isso não é muito útil. Ser ou não ser diabético não é branco-preto, branco no preto. Na verdade, é um contínuo. E acho que os estágios iniciais dessa doença, que é a resistência à insulina, a doença metabólica, distúrbios metabólicos, tudo isso pode ser medido, alguns com mais dificuldade que outros, mas você pode imaginar, pegar hormônios, você pode medir certos hormônios, a circunferência abdominal e ter uma ideia de qual a chance que você tem de se tornar ou desenvolver diabetes ou pré-diabetes ou como quer que você queira chamar isso. Então, isso não é definido como uma doença. Na minha prática clínica, eu realmente acho que é uma doença. E tratamos isso dessa forma. Especificamos para o paciente que eles, na verdade, estão doentes. É um processo que já está se iniciando e que vai eventualmente se desenvolver na doença. E você tem que, sabe, tomar isso de forma séria, como se você já estivesse doente, entende? Isso é uma das principais partes da prevenção. É realmente ser bem agressivo desde o início e não quando chega lá no final. Então, quando você identifica essas coisas no início, talvez pode ser nos seus 20 anos de idade, né? Você pode estar nos seus 30 anos. Então, a maioria das orientações, elas pedem exames quando você só tem 40, 50, quando você já está doente, né? E aí você vai fazendo intervenções ou processos, quando esses processos já começaram. Então, na minha prática clínica, começamos mais cedo, somos agressivos sobre o processo e não o objetivo final, porque aí é tarde demais.
Quando você já está lá, você já tem o câncer, você já tem a doença, e a gente quer prevenir isso no começo. Obrigado, Lorenzo. Estamos pensando na forma como as pesquisas são feitas e falamos um pouco disso no início, mas, em geral, o padrão ouro, né, de estudos controlados, randomizados, se a gente focalizar em apenas uma coisa, como esses estudos, você tem focalizado numa abordagem mais integrativa, né? Ok, não é apenas um dos fatores, mas também sabemos como é difícil conseguir recursos, financiamento para essas pesquisas. Como você equilibra isso de uma forma que você sente que é o melhor em termos de pesquisa para dar suporte para o que estamos falando e, ao mesmo tempo, como você encontra os resultados que realmente a comunidade científica vai aceitar como evidência? Ok, é difícil, é bem difícil, porque os modelos científicos, você manipula apenas um dos fatores, mas o que é interessante, em particular no mundo do câncer agora, é que nós já sabemos que uma coisa não funciona em tratar a doença, independente de qual seja esse fator. Então, a oncologia básica, a medicina do câncer, ela é quase não existe agora quando um paciente percebe uma droga, um medicamento que vai controlar a doença. O que eu faço no livro Viver Sem Câncer, Anticâncer, né, e também o que Joana diz, esses fatores, todos os processos biológicos são importantes e temos múltiplos processos biológicos que mantêm o câncer em controle. Chamamos isso dos hallmarks do câncer, né? São 10 ou 12 e isso está evoluindo continuamente. O sistema imune, inflamatório, processos metabólicos. A microbioma agora também é classificada como um marcador de câncer e tudo isso coisas de doenças crônicas que a gente que a gente morre prematuramente. E dentro da medicina do câncer, por causa de que agora é algo multifatorial, existe um tratamento que precisa impactar o sistema imune, o outro vai impactar uma normalidade genética, a angiogênese, que é outro marcador do câncer. Então, mesmo você focar no microbiota intestinal, existem novos modelos de fazer o tipo de pesquisa que temos feito desde sempre, né, na medicina. Então, agora, isso tudo precisa ser implementado, porque não existe uma droga para uma coisa. Claro, as companhias farmacêuticas querem indicar que existe uma droga anticâncer, né? Um antídoto, né? Sabe, o tratamento, uma única droga, isso nunca vai ser o caso. E, sabem, humanos são complexos biologicamente falando, de uma forma reduzida. Não dá para reduzir de uma forma. Então, na verdade, se o câncer for tão esperto que ele constantemente ele está evoluindo também. Então, temos que perceber o que dar agora para o paciente, porque o câncer vai se tornando resistente, assim como as pessoas vão ficando mais familiarizadas com a malária agora. Mas, para o ponto de vista de Maurício, como falamos mais cedo, realmente temos que começar, acho que no momento da concepção, porque os bebês estão sendo formados num ambiente que, mesmo alguém que tem todas as melhores intenções, o ambiente é poluído, porque os nossos corpos estão poluídos com plásticos, com problemas endócrinos, e esse ano as estatísticas da Sociedade Americana de Câncer mostram que existe um aumento exagerado em câncer precoce, mulheres com câncer de mama nos seus 20 e 30 anos, homens com câncer de próstata crescendo, câncer de cólon crescendo, pessoas em menos de 40 anos. Isso não acontecia antes na história da humanidade. Esse tipo de esse mix de 6 fatores, né? Eu acho que
Você sabe, evidência sólida para isso já existe, mas o pilar ambiental, por que esses pontos que o Rinpoche levanta, desde alguém de 19 anos, de repente já ter uma pré-diabetes, né? Pode ser por causa das Coca-Colas e sorvetes, mas provavelmente não. Provavelmente os sistemas são diferentes porque naqueles anos precoces, já começou desde a concepção no caso dele, e assim como as doenças cardiovasculares e exames sanguíneos que podem medir isso, no campo de câncer, isso está indo para uma fase muito interessante, que é relacionada a detectar o câncer nas suas mutações mais precoces. Então, existem agora esses kits que você pode comprar comercialmente, que parecem circular um tumor, o DNA dele é chamado de ctDNA. De certa forma, isso dá até medo, porque vai encontrando essas células com mutações antes de que qualquer órgão de que a gente tenha um screening, né, dos exames tradicionais para encontrar o câncer no corpo. Então, você sabe que essa pessoa é como se fosse uma pré-diabetes, eles têm um pré-câncer, né? Então, agora o que vamos fazer? Não vamos dar para alguém quimioterapia para um pré-câncer. Não vamos fazer uma viagem fantástica, essa microbiota, como vamos encontrar as milhares de mutações e matar todas elas? Nós temos os nossos próprios processos no nosso corpo que desligam e ligam os marcadores de câncer, permitindo que essas células que mudam, que são mutantes, cresçam ou não, né? Então a tecnologia tem dois lados, né? Você pode detectar algo mais cedo, mas aí o que você faz com isso, com essa informação, né? A farmácia, as indústrias farmacêuticas vão adorar e trazer muitas drogas para controlar isso, mas nós sabemos que temos o poder nas nossas mãos para ser capazes de pegar essas pré-condições e mudar elas e torná-las benignas. Obrigado. O que eu quero enfatizar é o que você disse agora. Temos o poder nas nossas mãos. Então, acho que isso é muito importante. É uma parte muito importante desse diálogo. Joana, queria saber mais sobre esses programas de longevidade que você e seu time estão desenhando com psicologia positiva, neuroplasticidade, o sono, o estilo de vida. Fale um pouco mais para nós sobre esses programas. Acho que o que é muito importante é também desenhar o programa. Acho que também foi mencionado por Lorenzo. Sabe, somos tão diferentes, diversos, tão individuais, individualizados. Existe um outro aspecto, e você também mencionou os marcadores do envelhecimento. A maioria das nossas intervenções e também nossos diagnósticos, a forma como medimos e estamos acessando os clientes, na verdade, isso está baseado no envelhecimento e como olhamos para microbioma e vários aspectos diferentes do nosso corpo. Temos um programa diferente para homens e mulheres. Uma coisa que a gente não discutiu é a medicina de gênero. Mulheres, em geral, reagem de forma muito diferente do que homens a vários remédios. E, por outro lado, existem certos padrões que foram colocados no passado, principalmente baseados em estudos feitos em homens e não em estudos em mulheres. Isso, na medicina da longevidade, estamos tentando adotar isso um pouco. Então, antes de mais nada, temos que acessar o estado corrente de saúde de uma pessoa. Nós olhamos para o cérebro, para o físico, para o corpo e o seu tempo de reação e também o seu processo cognitivo para que possamos personalizar as recomendações. E aí, baseado no que alguém chama de... Não tentamos mudar tudo, porque ninguém quer muitas mudanças. A gente não gosta outras pessoas dizendo para a gente o que fazer, especialmente se elas derem uma lista enorme de coisas que a gente tem que mudar.
Então, geralmente, a gente começa com a autoobservação, né, fazendo certas mudanças na dieta, a forma como você come, o que você come, se você faz o jejum intermitente ou não. Acho que o Rinpoche também mencionou a monitorização da glicose, fazemos isso também como parte do programa. E outros aspectos que medimos também, o sono, mas não apenas com esses tradicionais, esses aparelhinhos, mas também fazemos um laboratório cerebral onde você tem quanto você dorme, a qualidade do seu sono, de forma que não tenha fatores conectados com a falta de sono, outros fatores. E também, então, desenhamos uma dieta especial com recomendações de suplementações personalizadas, baseada no seu sangue, no resultado do seu exame de sangue, e também probióticos e pré-bióticos, essas terapias baseadas no seu microbioma, nas suas intolerâncias alimentares e também outros aspectos da sua saúde metabólica e também aí o seu treinamento. É muito importante treinar os músculos, porque músculos é o órgão mais importante para a longevidade. Queremos ser fortes e resilientes bem tardiamente na vida e sabendo que exercício demais também não é bom para nós. Temos que encontrar um balanço, um equilíbrio ideal entre o tipo correto de exercício, o tipo de vida que cada um de nós tem, se estamos sentados a maior parte do tempo durante o dia, de forma que implementemos algumas dessas mudanças, em vez de ir de carro para todo lugar, talvez possamos caminhar, podemos pegar um elevador para o terceiro andar ou podemos andar mais, né? O exercício também, mas personalizado. E aí, outros aspectos. A gente olha assim para psicologia, psiquiatria, equilíbrio emocional, resiliência emocional são alguns dos aspectos mais importantes que nos ajudam a ter progressos com nossos clientes, porque você sabe, ir a um médico, geralmente os clientes vão no médico quando tem alguma coisa já quebrada, né? E eles querem arrumar. Na clínica da longevidade, realmente queremos acessar certos fatores de risco que ainda não se converteram em doença. Acho que Lorenzo mencionou alguns dos marcadores para câncer. Estamos realmente buscando nesse campo para encontrar isso o mais breve possível, certos marcadores, certas mudanças na nossa biologia que possamos influenciar. Podemos olhar, por exemplo, a rigidez arterial. Se você já começa a ter problemas nas suas veias, se você não fizer nada e não mudar outros fatores de vida, pode ser que você acabe tendo um derrame ou tendo outros fatores de risco cardiovasculares. Em alguns casos, temos tempo para reagir, em outros casos, temos que intervir com intervenções médicas. Então, os programas são muito personalizados. Geralmente são baseados, eles levam 6 a 12 meses, os programas, para que você também tenha tempo de se adaptar e dependendo realmente no objetivo pessoal de cada um. O que é importante para aquela pessoa naquele momento? É perder peso ou é estar se sentindo sempre cansado? Temos que encontrar a razão daquilo. Isso é tão complexo e interessante. Todos nós somos interessantes como humanos. Por exemplo, estar cansado. Há tantas razões para isso. Olhamos para a nossa cabeça, a nossa microbiota, olhamos para os hormônios e muitos dos nossos clientes têm doenças autoimunes, por exemplo, que não foram olhadas por outros médicos. E a gente reage e dá recomendações bem personalizadas baseadas nesses resultados. Obrigado. E também obrigado por trazer esse aspecto do gênero. Acho que é muito importante e, claro, é personalizado. Eu realmente encontrar o equilíbrio para isso, pessoa em particular. Na medicina tibetana, há várias formas, chamam isso de saúde através do equilíbrio, né? Fazer isso, o equilíbrio correto. Uma das formas de Rinpoche que você sabe, você tem ensinado sobre encontrar o equilíbrio, dormir melhor, e é a respiração. E
diferentes formas de respirar mais pelo nariz, ou tendo os padrões particulares em diferentes momentos, equilibrando o sistema simpático e parasimpático. Se você puder falar um pouco sobre isso, tanto em termos de como a forma que eu vejo o que você está fazendo, é tanto olhando para as tradições dizem nos seus textos, mas também a sua experiência particular do seu crescimento. Então, pode nos falar sobre isso. I can, you know, unlike Maurizio, Diferente de Maurício, Joana e Lorenzo, os médicos, né, os pesquisadores, eu não sou nada disso. Então, a única coisa que eu tenho são peças de informações que estou aprendendo, mas que eu estou tentando me engajar bastante no nível pessoal. Para isso, como eu disse, o meu objetivo de açúcar, do nível de açúcar e a saúde cardiovascular esse ano, vocês sabem, eu tenho uma pergunta para o Maurício, porque eu ouvi, na verdade eu vou responder essa pergunta, depois eu vou perguntar também para o Alex. Eu escutei que existem muitas pesquisas que em 2 anos, se eu estou me lembrando corretamente, quase 10 anos de uma idade cardiovascular pode ser revertida. 10 anos em 2 anos. 10 ou mais anos em 2 anos, se você conseguir chegar na sua taxa de exercício, de frequência cardíaca máxima no seu exercício. Bastante exercício envolvido nisso durante a semana, de forma que eu queria perguntar essa pergunta para você. Porque estou curioso e interessado, pessoalmente falando. Então, voltando para a pergunta do Ale, para mim, longevidade é difícil saber todas essas coisas diferentes. O que eu estou tentando fazer é um por vez. E eu agradeço muito, Joana, por permitir o acesso à clínica para mim. É o 2º ano já que eu fiz um check-up completo e todas as vezes. Isso é muito interessante, né? Psicologicamente, a primeira ideia do que você quer fazer lá. Eu não sei se as pessoas sabem tudo, sabe? Eu pensei, bom, vou usar essa oportunidade para me conhecer melhor, então vou fazer. Vou checar, e vocês querem. Depois a gente vai ver o que é melhor para a gente. Então, melhor saber mais cedo. Então, enfatizando no sono, como há 1 ano e meio mais ou menos eu tenho enfatizado sobre o sono, eu sei que melhorei meu sono significativamente. E agora eu estou apenas focando naquilo. Então, toda vez, não apenas trabalhando, tentando trabalhar no meu próprio sono, mas também toda vez que eu posso, falando sobre isso para desconhecidos que eu conheço, todo mundo que eu converso, eu tenho a certeza de falar sobre o sono para o meu filho, para minha esposa e para os meus alunos, para qualquer pessoa, né? Então, um por vez, né? Então, sim, eu penso que uma coisa é perceber que, quando falamos sobre mudanças na nossa vida, todo mundo não queria mudar. Eles estão acostumados, como os lamas, a comer uma certa sampa, né? Então, eles comem isso 3 vezes. Como é que você pode chegar e falar para eles, não come sua sampa? Ou, no Ocidente, eu conheço pessoas que amam açúcar aqui no Ocidente, e pastas e doces, coisas que eu não ligo, né? Essa sessão do buffet do restaurante eu passo, porque eu não tenho desejo naquela sessão da sobremesa. E eu sei que existem pessoas, eu vejo isso, né? Elas vão lá naquela direção e ficam debatendo na mente delas, será que eu deveria? Será que eu não deveria? Será que eu posso? Será que eu não posso? E no final, toda essa lista de mudanças que a gente precisa fazer, de certa forma, a ideia não podem ser mudanças muito radicais, a gente não pode ser forçado. De alguma forma, tem que haver educação e ser uma alegria. É uma alegria diferente. Mas você tem que aprender que sempre tem que ser alegre. Eu não acho que é uma ideia errada dizer que você tem que trabalhar duro. Não é. Se você tem que trabalhar duro, tem uma grande chance de você falhar. Mas se for uma alegria trabalhar em algo, aí existe uma grande chance de você ter sucesso. Então, seja uma mudança na dieta,
em fazer conexões sociais, sobre exercício, sobre sono, sobre o que quer que você esteja tentando reduzir estresse, o que quer que você esteja tentando fazer, todo o significado disso tem que ter alegria, diversão, tem que ter um projeto, sabe? Tenho falado para meus amigos, todos esses centros de retreat, de retiro, esses ensinamentos, agora o meu foco é 100%. Agora eu estou focado na minha saúde e ajudar qualquer pessoa nisso que eu estou descobrindo sobre a minha saúde. Então, eu estou promovendo esse assunto e fazendo essas recomendações sobre sono, sobre açúcar, porque muitas vezes eu percebi que culturalmente, como se você vem para a Ásia, é muito difícil. Tanto entendimento errado. Na comunidade tibetana, tantas pessoas que eu encontro e falam, coma mais samba. A farinha de Bali, se você tem diabetes, coma mais samba. E isso é a mensagem. E todo mundo acredita nisso. E as pessoas vivem essa vida. Então, em algum lugar, em algum ponto, graças à mídia social, a gente tem que trazer alguma consciência para aquela comunidade em particular. Porque no Ocidente tem tanta informação aqui, mas naquela seção da comunidade tibetana no monastério, eles não têm, por causa da linguagem, eles não têm acesso ao conhecimento. Então, eles precisam receber essa informação. Então, eu acho que parece realmente muito importante educar com alegria, ser uma alegria, alegria dormir. Para mim é uma alegria dormir bastante. É uma alegria ir para a cama mais cedo, é uma alegria não acordar cedo. E eu realmente sinto isso. Não é sempre que eu sentia isso. Eu sinto isso agora. Eu sei que muitas pessoas estão nessa luta interna porque elas não sentem isso. Obrigado. E se eu puder, no último retiro, nós estávamos no Brasil e você perguntou para todo mundo: fique 90 minutos a mais na cama e com isso você vai estar mais relaxado e finalmente vai conseguir dormir mais e melhor. Então aqui eu estou compartilhando com todo mundo. Mas então a pergunta de Rinpoche para Maurício, vamos lá. Obrigado. Algo que eu realmente tento fazer é manter isso simples e tentar apresentar as evidências conforme elas sustentam isso. Acho que, infelizmente, existe uma tendência a não apresentar a evidência, às vezes, na ordem que elas deveriam. Então, às vezes, pular certas coisas, indo para as intervenções e tratamentos como células-tronco, né? Maravilhoso, mas ainda não estamos falando sobre... Isso não é a base da longevidade, as evidências que isso sustenta. Nesse sentido, se a gente vai falar sobre reverter a idade cardiovascular, o envelhecimento cardiovascular, uma das coisas mais importantes que temos evidências que revertem a idade e o envelhecimento cardiovascular e como medir isso, pode haver um pouco mais de controvérsia. Se deixarmos isso simples, a métrica mais forte para a longevidade que conhecemos atualmente será o seu volume VO2, né? A sua função cardiopulmonar. Basicamente, isso é, quanto mais em forma você está no top, no status de elite. Então, se houverem 100 indivíduos, aqueles indivíduos que estão nos top lá, eles vão ter os melhores resultados em longevidade. Isso também é verdade pelo oposto. Se você está no mais baixo nível de VO2, né, lá nos últimos terços, um dos maiores fatores de risco para morte cardiovascular precoce. Isso é mais forte até do que fumar ou ter doença renal crônica ou qualquer outra forma de câncer. E as pessoas não pensam assim, né? Se você vê alguém que está muito velho, frágil, que não consegue subir escadas, eles acham que esse indivíduo não está doente. Na verdade, aquele indivíduo tem uma taxa muito alta de mortalidade, um risco para os próximos 5 anos, porque ele está muito doente. Você ser frágil não é ausência de doença, né? Então, a questão do Rinpoche sobre a intervenção mais forte que temos cientificamente agora seria na forma de que, se você for alguém que não está em forma,
fizer uma intervenção e você uma mudança e tentar ficar pelo menos abaixo da média ou na média, um pouco acima da média, isso já vai diminuir a sua mortalidade por pelo menos 30%, talvez até 40%, o que é estatisticamente, em termos estatísticos, isso é incomparável com qualquer outra intervenção que você possa fazer. Então, a minha pergunta aqui é um pouco mais específica. Por exemplo, esse volume máximo de CO2, o treinamento. Eu sei que, pessoalmente, eu vou para a academia 4 vezes, 5 vezes por semana nos últimos 15 anos, mas eu nunca treinei o meu volume CO2, eu nunca medi, não treinei minha zona 5 muito, né? Pode até ser que às vezes eu vou lá, mas não é de uma forma sistemática. É o exercício máximo isso, tá? Então, geralmente eu vou para o meu máximo, a taxa de frequência cardíaca, fico ali apenas alguns minutos, desço, descanso alguns minutos, faço 3 vezes em uma sessão. Faço isso 3 vezes por semana. Esse tipo de treinamento sistemático do seu volume CO2 máximo vai reverter isso é o que eu escutei, não sei. Cerca de 10 anos, né? Em 2 anos fazendo esse tipo de treinamento, esse é meu ponto de vista específico, né? Existe pesquisa disso? Porque eu ouvi isso, eu tenho certeza. Não lembro aonde, mas eu estou curioso sobre o seu pensamento sobre isso. Claro, absolutamente. É o ponto que eu estava chegando sobre estar em forma ou não. Se você mudar a sua categoria da VO2 máximo, todas as suas medidas de saúde cardiovascular vão melhorar. Agora, o tipo de dados relacionados, estatísticas, são boas para a informação dos pacientes, elas podem realmente entender isso. Se eu falar, vamos lá, a sua idade cardiovascular é 30, ou 20, ou 70, ou 90, isso é muito bom para o paciente. Eles podem, na realidade, colocar esse conceito e absorver, mas isso é muito controverso. Como chegar nessas conclusões ainda está em debate. Mas mesmo assim, sabemos que temos alguns dados ainda em estudo, mas se você estiver bastante em forma, lá no top, definitivamente, se você não estava em forma e já está em forma, isso já reverte. Então, como fazer isso? Você tem que ficar aí um pouco mais técnico. E eu posso talvez te ajudar nisso, por exemplo. Ciclistas, corredores de maratona, qualquer um que tentou uma maratona sabe que tem que fazer um certo programa. Nesse programa, tipicamente envolve fazer muitas milhas de baixa intensidade na zona 2, treinamento na zona 3, pode ser andar, subir montanhas, correr suavemente, mas você tem que colocar pelo menos 20%. Então, essa é a regra do 80-20. Você põe 20% de treinamento de muita intensidade no seu treinamento, ou algo que seja próximo à sua frequência cardíaca máxima. E algo que é muito interessante que eu encontrei é que muitas populações têm medo de ir em frequências cardíacas muito altas. Muitas populações realmente evitam isso, especialmente mulheres mais idosas. É muito desafiador fazer intervalos de treinamento de muita intensidade, que elas iriam se beneficiar disso, porque isso está muito relacionado ao sistema musculoesquelético e saúde desse sistema. Mas você pode definitivamente melhorar o seu VO2 máximo, exige um pouco de planejamento e treinamento, mas isso é uma das coisas mais valiosas que você pode manipular, se não a mais valiosa. É sábio que, de um ponto de vista cardiovascular, isso está bem relacionado à longevidade. Muito obrigada. Sabe, Lorenzo, eu estava pensando, a Joana mencionou o equilíbrio emocional, e eu sei que na nossa pesquisa, uma das coisas que encontramos é que sabemos e os pacientes sabem o que é melhor para eles. Nós falamos para eles, damos para eles ferramentas, etc. Mesmo assim, há barreiras. E em algumas das suas pesquisas, você adicionou que como ajudar os psicólogos da saúde a dar suporte, como eles podem avançar além das barreiras, como é que a gente faz mudanças, como mudamos nossos hábitos, como diz o Rinpoche, né? Caso tibetano, comer samba. No caso italiano, comer macarrão, né? Pasta.
Mas, assim, a questão não é quanto e quando, né? Se você puder falar um pouco mais para nós sobre ajudar as mudanças de comportamento através da psicologia da saúde, acho que isso é uma chave. E o Rinpoche realmente já falou sobre isso, né? Mesmo antes de você trazer o tópico, porque por que estamos fazendo isso, certo? Se você estiver fazendo a mudança de forma que você possa viver mais tempo, isso não é sustentável, esse objetivo, porque é um conceito muito abstrato. Se você está fazendo essas mudanças porque você quer uma aparência melhor no seu biquíni, né? Quando chegar o verão, isso também vai durar pouco, porque você pode até querer perder alguns quilos, mas eles vão voltar. Então, você tem que trazer isso de volta, porque a pessoa está se engajando nesses comportamentos saudáveis. E conselheiros de comportamento, a minha esposa agora, ela é uma coach de comportamento e bem-estar, né? E seus clientes em particular, qual é o propósito e o significado de estabelecer os seus valores centrais, chave? Como alinhar os seus comportamentos na forma como você navega no mundo, de forma que estejam alinhados com os seus valores de base. Não é só ficar bem na praia, né? O que é o valor central é ter menos estresse, por exemplo, tem que ser algo maior. Sentir alegria pode ser geralmente o valor central da pessoa. Passar mais tempo com a família e amigos pode ser também, é algo que a gente escuta muito como um valor central, né? Você quer ficar mais saudável de forma que você possa estar lá para os seus netos, né? Então, não algo abstrato como viver mais, mas viver melhor. E eu acho que, por que é tão importante ter coisas como a consciência plena, que não é apenas porque se você fizer essa respiração diafragmática profunda, certos movimentos, né, relacionados à mente e corpo, isso vai fazer a sua amígdala menor, sabe, mudar a expressão dos genes. Esse tipo de informação não ajuda. Aumentar o tônus parasimpático, né? Coisas biológicas são incríveis, mas também isso tem que fazer você mais consciente de si mesmo e a forma como você se sente, né? Quando você come uma refeição cheia de açúcar, os primeiros 2 minutos é maravilhoso, é como assim alguém está tomando uma droga que vicia, né? Ela fica elevada, né? Por exemplo, a samba, a macarrão, a pasta, existe esse spike, esse pico de dopamina no cérebro que os grandes carboidratos, essas comidas dão, mas as gorduras, mas isso dura pouco. E se você ensinar as pessoas a consciência plena, alimentação consciente, a consciência em todos os aspectos da sua interação com a sua vida, elas vão, na verdade, gravitar, mudar de coisas que são boas para o cérebro para o trabalho na qual Joana trabalha com o conceito da neuroplasticidade cerebral. Nossos cérebros, eles são, às vezes, têm lavagem cerebral desde cedo, né? E esses caminhos não saudáveis, né? Em particular, o açúcar, conectados com essa elevação do humor, esse pico da dopamina que surge quando a pessoa come açúcar, né? E as crianças estão expostas a isso com 2 anos de vida, elas começam a ficar dependentes disso, e o nível de dependência se torna cada vez mais forte. Então, ser capaz de mudar é bastante desafiador. E todas essas coisas de má adaptação, esses comportamentos não saudáveis, mais frequentemente você pode olhar para eles de uma perspectiva de vício. E mesmo dependência. Relacionamentos não saudáveis também podemos olhar de uma perspectiva de vício, tanto no sentido positivo quanto negativo, o que você pega disso. Então, quebrar esse ciclo é realmente difícil. Quebrar a dependência do açúcar, a dependência de álcool, não é tão simples, mas não pensamos na comida dessa forma. Pensamos na comida como se
Você tem que ter força suficiente. Você quer perder peso. A gente só pensa na comida dessa forma. E na verdade é muito mais difícil do que isso. Alinhar e entender isso de uma perspectiva psicológica e como a perspectiva psicológica ela vicia o cérebro, em alguns casos, não faz com que isso seja mais fácil, mas também dá para as pessoas permissão de perceber que isso é difícil e não é apenas sobre a sua força de vontade. É como se você terminasse caindo do vagão, sabe? Da fala e comendo coisas que você não deveria estar comendo. Ah, então você é uma pessoa fraca. Então isso é algo que a sociedade coloca muito peso na gente. Então, tentando, de novo, vir de volta para o comentário do Rinpoche sobre alinhar como você se sente, de forma que no final você se sinta melhor. Independente de se você vai viver mais ou não, as pessoas dizem, eu não quero mais 5 anos de vida, se isso significar que eu não poder comer o meu açúcar, meu hambúrguer. Mas você realmente se sente bem depois de comer açúcar e aquele hambúrguer? Mas se você não tiver a consciência disso, pode ser que você fale, claro que sim, me sinto ótimo, mas como o seu corpo se sente se você prestar atenção? Você vai perceber que você se sente bem, melhor, depois de uma refeição saudável e interação com pessoas saudáveis, e acho que esse é o foco total agora. Certamente com a geração dos millennials e também com a próxima geração, os geração X, todos eles estão começando a navegar num mundo com mais significado, propósito, vão trabalhar para companhias que têm alinhamento com seus propósitos e significado. Então, se você comer muito, beber muito álcool e açúcar, e quem que está pedindo essas coisas? São juramente a geração X que mais consome isso. Eles ainda querem o martini, a cerveja com álcool. Eles sabem que não vão se sentir bem no dia seguinte e é uma mudança interessante. No final, tudo vai voltar para viver de um ponto de alegria, mas a única forma de conhecer a alegria é começar a ser introspectivo e consciente sobre a sua vida. Então, eu vou voltar a isso. Mas, na realidade, eu gostaria de perguntar a Joana sobre a medicina de gênero e, particularmente, claro, o gênero que agora é menos estudado, que é as mulheres, né? O que você vê nessa área? Isso foi muito interessante para nós e para mim também, que com os meus médicos encontramos que estamos investigando no momento foi uma ferramenta nova para muitos médicos, porque eles não olhavam para isso. Muitos dos medicamentos que estamos tomando, desde remédio para dor até todos aqueles outros genéricos, são geralmente testados nos homens. E como resultado, as mulheres geralmente são medicadas demais, né? Porque elas são testadas e desenhadas para homens. Por quê? As mulheres têm ciclos, são não previsíveis, é difícil fazer testes, especificamente no passado. Acho que agora isso também está mudando, os regulamentos estão mudando lentamente, mas não é apenas com as medicações, também tem a ver com todo tipo de recomendação sobre jejum intermitente. As mulheres reagem diferente a jejum intermitente do que o homem, dependendo do ciclo, se elas ainda estão na fase pré-menopausa, né? Elas ainda têm seu próprio ciclo. Então, existem dias que vai ser muito mais difícil para elas tentar esse processo de mudança do que outros. Agora estamos preparando um livro sobre isso e nós dividimos. Estamos descrevendo exatamente sobre os ciclos, no Romanos 28 dias, né? Como você deveria se exercitar e suplementar quando você começa seu jejum intermitente, se você quiser, de forma que seja mais fácil para você alinhar com o seu próprio sistema. Da mesma forma, as decisões que você toma. Tem certos dias no seu ciclo de 28 dias que você não devia fazer nenhuma decisão na vida, você deveria esperar alguns dias. Claro, tudo isso pode ser considerado
de ser muito negativo, mas na realidade é a nossa biologia. E é muito interessante na realidade. É uma das recomendações que os nossos médicos definitivamente incluem nos nossos protocolos para as mulheres. Mas também aquelas recomendações sobre treinamento e exercício. Tentamos fazer isso bem personalizado, baseado em onde você está. Eu queria tocar um pouco algo que a gente ainda não cobriu e acho que foi mencionado por Lorenzo sobre quão cedo devemos começar as mudanças na nossa vida, ou fazer ou não mudanças da vida consciente. Realmente nós começamos a introduzir nos programas da minha clínica para crianças, porque vimos que existem homens e mulheres que vão vendo a mudança positiva na sua vida, mas aí eles começam a perguntar sobre seus filhos, porque você pode realmente fazer já muito com eles. Quando você tenha seu filho de 6, 7, 8 anos, que ele entenda a sua predisposição genética, entender sua microbiota intestinal, você também pode ensinar para as crianças o que eles deveriam estar comendo, por quê. E eu adoro esse comentário sobre o aspecto de não alcoólico. É algo que hoje eu sou aqui do Oriente, ninguém te pergunta se eu quero vinho, não tenho que explicar por quê. Porque eu nunca gostei de beber vinho, porque eu não gosto de me sentir sonolenta no outro dia. Mas a nova geração, na verdade, não está pensando sobre isso. Eles têm mais consciência e quanto mais cedo a gente começa a ensinar na escola o que significa a microbiota, como ela é afetada, se você exercita, com o que você come, como é que o estresse e o açúcar impactam nossa biologia. Quando a gente vê, é muito mais fácil para nós reagir e implementar as mudanças. Acho que deveríamos realmente começar mais a ensinar, mudar os currículos nas escolas, de forma que a gente não aprenda só de tópicos teóricos como mitocôndrias, né? Que não está relacionado com o que a gente faz com isso. Acho que é algo que estamos agora fazendo na Europa, na Polônia, também na Suíça, tentando introduzir cada vez mais, esses tópicos nas escolas, tão cedo quanto possível. Acho que isso é algo que definitivamente nós vamos ter o foco e prosseguir. Obrigado por tocar nesse assunto, porque Sona estava perguntando isso no chat. Então, aqui você vai. Como vamos abordar isso para a próxima geração? Como fechar? É um tópico que eu acho que para muitos é controverso, é o álcool. E, como sabemos, não é controverso. Não é controverso. Exatamente. Você sabe, como você sabe, Lorenzo, temos muitos amigos, muitas pessoas, mesmo pessoas com câncer, que passaram por isso, e elas acham que o álcool em moderação, é ok. E a moderação pode até mesmo ser bem um copo a cada 2 a 5 dias. E eu começo com você, Lorenzo, porque eu sei o que você pensa. E claro, vamos seguir. A gente tem que falar sobre o álcool. Ele mexe muito com o nosso cérebro, é muito na sociedade, muito comum. Mas do ponto de vista do câncer, né, Maurício vai falar sobre o ponto de vista cardiovascular e é da onde vêm os dados que eles mudaram vindo de lá. Então, de uma perspectiva de câncer, a mensagem era moderação. É um carcinogênico, certo? Existe esse reconhecimento? A definição de um carcinogênico é uma substância que causa câncer, e você sabe que há muitos carcinogênicos ambientais que já foram tirados dos produtos aos quais estamos expostos, mas ainda há muitos que estão aí que não foram banidos. Isso inclui, por exemplo, os químicos PFA da nossa água que a gente bebe.
a dose correta é um carcinogênico. Então, é um carcinogênico em qualquer dose. Então, álcool é um carcinogênico a qualquer dose. Agora, uma dose maior e uma frequência maior vai aumentar o seu potencial carcinogênico, causando essas mutações e todo o processo que se desenvolve a partir daí. Então, um dia, por décadas, uma taça por dia para os homens e meia para as mulheres, imagina receber um carcinogênico todo dia. Fumar é um carcinogênico. A gente não fala, claro. Se você apenas fumar 2 cigarros por semana, talvez seja ok, né? A Sociedade Americana de Câncer nunca disse isso. Então agora, eles estão dando um passo para trás e não estão dizendo isso com álcool. Eles estão dizendo que álcool é um carcinogênico que reduz o seu risco. Então, eles não estão dizendo ainda não beba, mas essa é a mensagem. A mensagem mista aí sobre a doença cardiovascular é, você sabe que as pessoas estão tentando entender o paradoxo europeu. Eles, por exemplo, focam nos franceses, mas você sabe, os italianos, os espanhóis, muito consumo de gordura e vinho. E eles não tiveram muitas doenças cardiovasculares. Então, a pesquisa, de certa forma, mostrou que o vinho vermelho, vinho tinto, e ele talvez diminuiria o risco cardiovascular. Existe um certo link entre doença cardiovascular e álcool, o consumo de álcool. Então, mais uma vez, é uma questão inflamatória e, similarmente, isso também está ligado com Alzheimer, o sonho é atrapalhado pelo álcool, etc. Então, claro, moderação, assim como açúcar, não vamos banir o açúcar e o álcool, como foi feito na época da proibição dos Estados Unidos. Mas as pessoas precisam saber que está ligado com câncer, está ligado com alguns cânceres, de uma forma linear. Maurício, eu sei que, como o Lorenzo falou, essa ideia de que o vinho tinto, o resveratrol pode ajudar o coração, era a desculpa usada para dar suporte para isso. Então, o que você vê no seu campo, agora que o FDA e nos Estados Unidos está realmente dizendo, finalmente, está dizendo, sim, é um carcinogênico. Isso tem relacionado com a sua saúde. Então, Maurício, o que você diz? Pois é. Antes de mais nada, eu gostaria de colocar as evidências em escala. Quanto sabemos sobre as coisas? Mais uma vez, o VO2 máximo, essas coisas a gente sabe, mas a comida, sabe, olhar para a comida é o maior desafio do que nós fazemos, porque é tão cheio de bias, né? É difícil saber e fazer estudos, por exemplo, os ovos, né? Meu Deus, os ovos foram estudados por tanto tempo e voltaram, vão e voltam, né? Assim como o álcool, o café. Então a gente tem que reconhecer que isso é um desafio incrível, né? Fazer essas coisas. E o que eu penso é que é uma constante que a gente mudou da recomendação de que beber pode ser bom para você. Acho que isso é algo que estamos já saindo disso. Acho que todo mundo aqui concorda com isso. Não tenho o que falar para as pessoas. Vai lá, pode beber. Isso vai ser benéfico para você, porque ao fazer isso, né? Então, essa recomendação de que beber moderadamente, as pessoas estão realmente se retirando disso porque já perceberam que não é bom. Por outro lado, temos que tratar pacientes, falar com pessoas. E você sabe, se você tem um homem idoso e fala para ele, hey, você tem que fazer sprint de corrida, você tem que levar peso, dormir 8 horas, você sabe, realmente, você tem que fazer coisas assim de uma forma passo a passo. Se o indivíduo com quem você está falando bebe muito, aí você começa ali. Aí você realmente começa dali. A bebida é o pior problema que você tem que cortar isso, porque isso atrapalha seu metabolismo, te deixa deprimido. É por isso que várias outras coisas estão pegando. Agora, se é uma pessoa que está sem forma nenhuma,
né? Então, aí não adianta, essa não é a prioridade. Aí você tem que ver de uma forma clínica. Você começa com o problema pior daquela pessoa e você trabalha isso em assuntos mais técnicos. Ok, vamos começar sobre o sono. Você tem que começar por que for mais importante e aí você continua seu trabalho. Acho que uma recomendação para a população, isso de beber um pouquinho vai fazer você se sentir melhor. Estamos saindo disso. Isso era no início e estamos vendo, é difícil dizer, né? Porque tantas culturas têm isso tão enraizadas nelas, né? E mesmo nós podemos, assim, ir em detalhes, como, por exemplo, não é a mesma coisa beber com uma refeição, quando você faz nas Europas, ou beber apenas nos fins de semana. São coisas diferentes, né? Então, por exemplo, se você tem um vinho que vem da sua própria fazenda e compara isso com rum ou Coca-Cola, né? Então, todas essas coisas é difícil estudar. Então, o que nós temos que fazer como comunidade é ser honestos sobre o que a gente sabe e o que a gente não sabe. Colocar isso em equilíbrio. Obrigado, Maurício, por trazer essa nuance. John, eu sei que você está desmutada, então sinto que você está tentando dizer algo. Eu queria fazer um comentário nisso. Em geral, nós também recomendamos não beber, porque também tem muito açúcar. Mas, por outro lado, são humanos, e acho que Maurício disse, não é tão preto no branco, né? Então, um dos nossos psicólogos também disse, de uma forma bonita, que isso é realmente um ritual. Então, é uma forma diferente do que ter a necessidade de beber e também tentar beber porque alguém está sozinho e sentindo-se deprimido e tentando elevar o seu humor. Acho que são. Eu acho, se isso é um ritual, aí você vê como algo positivo, né? Então você tem que ter essas recomendações da Zona Azul, mas em geral, acho que também, como Maurício disse, a razão pela qual você precisa beber e por que você não consegue realmente encontrar uma forma diferente para lidar com as suas emoções, se isso te traz alegria. Cuidado. Bom, Rinpoche, acho que estamos fechando, então a palavra é sua. So what is it, Alex? Então, o que é, Alex? Estamos próximos de finalizar a reunião. O que você gostaria de adicionar? Ah, em geral? Sim. So, yeah, I don't know. Ah, nem sei. Very interesting. É muito interessante. All the themes, you know, Todos lot esses of assuntos, information to tantas informações para digerir. So I'm very happy Então, eu estou we had muito feliz que tivemos essa conversa tão interessante. Podemos fazer isso de novo no futuro, certamente. Obrigado. Alguém mais quer acrescentar algo antes da gente fechar? Acho que uma coisa que Dean Ornish também disse no nosso evento é que lembrar que por que fazemos o que estamos fazendo? Longevidade não é sobre o medo de morrer, mas a alegria do viver. E acho que Rinpoche também comentou algo muito similar. Obrigada, Joana. Então, Dean Ornish, por um longo tempo, e estava em Houston, e todos nós, em algum ponto, eu sei que Lourenço, Maurício e Rinpoche, e eu também, em algum momento, conhecemos ele, mas sim. Então, mais alguém, Lourenço, Maurício, algo antes de fecharmos? E eu vou anunciar amanhã. Ok. Obrigado pela oportunidade, eu apreciei muito. Foi fantástico. Obrigado muito, Joana, Maurício, Lorenzo e Rinpoche, todo o time por trás das telas. Acho que amanhã vai ser muito interessante, porque não sei se esse tópico foi colocado em público antes, ou mesmo em não público. Amanhã, Rinpoche, ao mesmo tempo, na verdade, um pouco mais tarde do que hoje. Amanhã você está livre. Ah, eu estou livre? Ah, que bom! Mas você vai, basicamente, às 10h15 no horário de Nova York, 9 da hora do Nepal, Rinpoche vai falar com alguns tibetanos, Namgyal Yangtong, outro geshe conhecido, que eles vão fazer um painel
sobre o equilíbrio sagrado, transformando as dietas dos monastérios para a saúde e o bem-estar espiritual. Vai ser em tibetano. Eu espero que a inteligência artificial possa nos ajudar a ter alguma tradução, pois acho que vai ser muito interessante e espero que haja alguma repercussão em como as coisas vão mudar. Então, muito obrigada a todos, obrigado a vocês por escutarem. Isso vai ser gravado e está aí. Se você quiser escutar de novo, compartilhar com seus amigos. Muito obrigado, obrigada a todos, obrigada a todos.